never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, boa tarde, meus amores do sexto ano, mais uma vez, né? Hoje por aqui, mas hoje já tivemos a aula de língua portuguesa e hoje também teremos a nossa aula de produção textual. Então, quero que vocês peguem os livros de língua portuguesa na página 244. Hoje nós vamos falar na questão do nosso gênero textual, que é o poema, certo? Então, vocês já viram uma aula falando sobre o poema. Poema é diferente de poesia. Poesia é a arte, é a linguagem que é utilizada para exprimir emoções, sentimentos. E o poema, nós dizemos que é a roupa que veste a poesia, que se utiliza da poesia. Poema, ele pode ter uma variedade. Nós temos infinitas, algumas utilizando regras e outras não, certo? Aí nós vamos ver questão de verso, de estrofe, que eu até já comecei a falar. Que isso também nós, iremos na nossa próxima aula de produção presencial, nós iremos relatar cada um dentro dos poemas de vocês, certo? Vocês irão ler dentro da sala, será possível, né? Não podemos chamar a família, mas eu e vocês podemos, fazer essa questão de recital. Vamos lá. Então, primeiro, para começar, vocês vão pesquisar um poema. Anotem aí. Peguem o caderno e anotem. O poema de João Cabral de Melo Neto, Catar Feijão, o nome do poema. Então anotem aí, o nome do autor do poema é João Cabral de Melo Neto e o nome do poema é Catar Feijão. Pesquisem ele e depois nós vamos conversar a respeito desse catar feijão. Como é que acontece esse catar feijão? Porque para que serve a catação de feijão? Você vai tirar o que não serve e vai guardar o que serve, que é para poder fazer o cozimento, certo? Então isso vai... Tia, mas isso tem a ver com a nossa aula? Tem. Então façam uma pesquisa, leiam o texto de João Cabral de Melo Neto e nós vamos conversar a respeito desse catar feijão. E nossa aula de produção de hoje é sobre É Hora de Produzir. Então nós temos aí, antes de começar, a nossa proposta e a forma como vocês irão planejar a produção de vocês, antes de começar a escrever. Nos poemas é muito comum encontrarmos um recurso expressivo chamado musicalidade. Então, vocês já sabem o que é musicalidade. A musicalidade ela tem que ter um ritmo, dentro da canção para que ela seja cantada. E os poemas, eles não são diferentes. Como nas letras de músicas, que muitas vezes são poemas musicados, a musicalidade é construída principalmente a partir das rimas e do ritmo. No poema que você produzirá agora, procure explorar a musicalidade, atentando para as rimas no final dos versos. Então, como é que eu vou fazer essa rima, professora? Geralmente, vocês têm aqui na página de vocês, deixa eu olhar aqui qual é. O nosso primeiro momento, a página 232, que é Perdidos no Cyberespaço. Então, deem uma olhadinha o que é a terminação do último verso com o verso da outra estrofe, para vocês observarem o que é esse ritmo e o que é essa musicalidade, para vocês poderem, produzir o texto de vocês, o poema de vocês. Professora, como será o nosso poema? Primeiro, eu quero que vocês observem essas imagens na página 244. Nós temos a imagem 1. Percebam aí o que tem na imagem 1, uma pessoa que está sendo socorrida no ar. Nós temos a imagem 2, aparentemente é uma mãe e um filho. E na imagem 3 nós vemos aí um momento de uma cirurgia. Isso tem a ver muito com profissões. E é sobre isso o tema, não é título, o tema da produção de vocês. Vamos lá, a proposta. O poema que você vai escrever terá como tema os planos que você tem para o seu futuro. Você como estudante, como você se vê,
mais à frente? Qual a profissão que você quer seguir? Que você quer para a sua vida? Que profissão você quer abraçar? Onde você quer morar? Você quer ir embora de Lago da Pedra? Você quer continuar em Lago da Pedra, perto da sua família? E isso vai de acordo com cada um. Você construirá uma família? O que você fará para ajudar o planeta? Depois, em uma data combinada com o professor, você e seus colegas poderão organizar um recital na escola. Esse momento, que era para chamar os familiares, poderiam participar devido ao nosso momento crítico, né? Que é a pandemia do coronavírus. Então, nós não podemos fazer aglomerações. Então, vai ser apenas eu e vocês dentro da sala, certo? Então, a produção de vocês será para a próxima semana, próxima quinta-feira. Tem uma semana toda para vocês poderem pensar, né? Repensarem, porque tem que ser bem esquematizada para colocar no papel, ok? Então, percebam aí, pensem na vida de vocês, pensem no que vocês querem para o futuro, porque quando se pergunta, ninguém quer uma profissão qualquer, ganhar pouco, né? A gente só pensa grande. Eu queria ser o quê? Apresentadora, eu queria ser médica, aquilo e aquilo. Então, cada um tem um gosto, né? Seu. Então, eu vou conhecer o gosto de vocês e as profissões que vocês desejam no futuro, certo? Então, o poema de vocês, lembrando, ele tem que ter musicalidade. O que é a musicalidade? É vocês rimarem uma estrofe com a outra estrofe. É vocês colocarem um verso rimando com outro verso. Onde você, além de ler, você pode cantar. Se você tiver uma voz, né, um ritmo, para que você não apenas leia, mas que recite, né, o seu poema. Aí o planejamento. Esse planejamento diz o seguinte: para produzir seu texto, você precisará ter definido bem o seu tema. Então, qual é a profissão de você? Tudo isso já tem que estar esquematizado na sua cabeça. Do que exatamente você falará? Depois disso, selecione algumas palavras no campo semântico desse tema. Não entendeu? É fácil, veja só. Aí nós temos aí algumas palavras. Solidariedade. O que é que significa a palavra solidariedade? O que é ser solidário? Vocês irão pesquisar, se não souberem, irão, vamos dizer assim, incluir essa palavra dentro do texto de vocês. Raiva, bondade, respeito, admiração e amor. Então vamos lá. Pensando no significado desses substantivos abstratos, você certamente percebeu que apenas um tem sentido completamente diferente, que é a raiva. Os campos semânticos são os campos de sentido. Assim, raiva não pertence ao campo semântico de bons sentimentos. Então, vocês viram que é uma grade, né, com sentimentos bons, fazer o bem, e apenas a raiva que não tem esse mesmo campo semântico da bondade, né, de ser bom. Aí nós temos, então, para escrever seu poema, uma boa forma de criar ideias é identificar previamente as palavras que você poderá usar. Se você falará de sua profissão, por exemplo, deverá selecionar palavras do campo dela, ou seja, que estejam relacionadas a ela. Então, vocês perceberam que dentro do campo semântico, raiva está fora. Então, eu poderia tirar raiva e falar sobre a bondade, falar sobre a solidariedade, falar sobre o respeito, a admiração. A profissão poderia ser de socorrista, poderia ser de um médico, poderia ser de um professor, certo? Aí nós temos aí, ele deverá ser escrito em verso. O que é verso, professora? Verso é a linha que você escreve dentro do poema, ok? Verso é cada linha do poema. Você poderá agrupar os versos em estrofes. Eu posso fazer estrofe com 2, 3, 4 versos. Dou uma saltitada, uma puladinha de uma linha, faço mais uma estrofe. Isso vai depender muito de cada um. Então, é bom que vocês observem um poema. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem de Catar Feijão, né, de João Cabral de Melo Neto, para vocês perceberem como é a estrutura. Nós iremos ver, logicamente, mas é bom que vocês já saibam a estrutura de um poema.
Aí nós temos, se você está falando de sua profissão, os versos em que você dirá o que é mais interessante nela devem compor uma estrofe, enquanto os versos em que você dirá o que menos chama sua atenção comporão outra estrofe. Então, se eu vou falar do que eu gosto dentro da minha futura profissão, eu não posso colocar dentro dessa estrofe coisas que não agregam dentro da minha profissão. Então, eu teria que colocar em outra estrofe, ok? Procure ficar atento à musicalidade dos versos. Musicalidade, ritmo, certo? Isso vai ser muito importante dentro da produção de vocês, certo? E por hoje é só, que nós tenhamos, né, mais uma vez, uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Bons estudos, pesquisem e podem também me procurar, né, se existir alguma dúvida em respeito à produção do poema de vocês. Gente, as imagens aqui nós temos só são 3, mas se a tua profissão que tu quer escolher para o teu futuro não seja essas, fique à vontade, certo? Para pesquisar outras imagens para você agregar dentro do seu poema, certo? Então, tchau, tchau, beijos, bons estudos!